Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Sabe, às vezes a gente pensa que os grandes heróis da fé são só aqueles que fizeram milagres ou lideraram multidões. Mas e se um dos atos mais corajosos da Bíblia tivesse sido simplesmente abrir a porta de casa? Hoje, a gente vai conhecer a história de Jasão, um homem que nos mostra o que é, na prática, ter a coragem de abrigar o Evangelho. E para começar, eu quero lançar uma pergunta, uma daquelas que vai fundo, sabe? Pensa aí com toda sinceridade. Até onde você iria pela sua fé? O que você estaria disposto a arriscar? A sua casa? A sua segurança? Talvez a paz e a tranquilidade da sua família? É uma pergunta forte, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de um homem que teve que responder essa pergunta na prática, no calor do momento. O nome dele é Jasão. Ele não era um general, não era um profeta famoso, nada disso. Mas o ato de coragem dele, um ato quase silencioso, ecoa até os dias de hoje. Vamos entender o porquê? Olha, histórias como a do Jasão são exatamente o que a gente ama explorar aqui no Oásis da Palavra. É o coração do nosso canal. Se você também se inspira com esses exemplos de fé de verdade, fé que age, então faz o seguinte, se inscreve aí no canal para não perder nada e vem fazer parte da nossa comunidade. Vai ser muito bom ter você com a gente nessa jornada. Beleza, então. O herói é anônimo. Mas quem era esse tal de Jasão, afinal? A Bíblia não dá pra gente um currículo completo dele, não. Mas os pedacinhos de informação que a gente tem, nossa, eles montam o quebra-cabeça de um cara comum que tomou uma decisão extraordinária. Então, vamos aos fatos. O que a gente sabe sobre ele? Ele era um cristão judeu morando lá em Tessalônica. E ele fez algo que mudou tudo. Hospedou os apóstolos Paulo e Silas. A história dele está lá em Atos, capítulo 17. E olha que legal, mais pra frente, em Romanos, o próprio Paulo o chama de parente. Ou seja, ele era uma peça-chave, um apoiador fundamental daquela igreja que estava só começando. Ele não era um nome famoso, mas um cara normal, que ao abrir a porta de casa, não deu só um teto, ele deu um refúgio, um verdadeiro santuário. E agora, a gente chega no ponto central da história, o momento da decisão. Aquela batida na porta que, sem ele nem imaginar, ia mudar a vida dele para sempre. A partir de ali, não tinha mais volta. Tenta visualizar a cena comigo. Paulo e Silas chegam na cidade. Eles estão sendo perseguidos, procurados e precisam desesperadamente de um lugar para ficar. E aí, batem na porta do Jasão. Pensa nisso. 2 dos homens mais procurados pelas autoridades religiosas da época, na sua porta pedindo ajuda. Cada minuto que eles ficam ali dentro, o perigo para você e sua família só aumenta. E aí, o que você faria? Era exatamente essa a escolha que Jasão tinha na frente dele. De um lado, acolher. O que isso significava? Risco de ser preso, perigo para a família, a chance de perder tudo o que tinha. Mas, ao mesmo tempo, era a lealdade a Cristo. Do outro lado, a opção de ignorar. E aí, segurança pessoal, anonimato, paz, uma vida tranquila. Era uma encruzilhada, e a decisão que ele tomasse ia definir tudo. Agora, eu quero que você pense de verdade, com sinceridade, o que você teria feito no lugar dele. No mundo que vive dizendo pra gente não se meta em confusão, cuide da sua vida, o que é ter coragem hoje em dia? Deixe a sua opinião sincera aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso. Vamos conversar? Bom, a gente sabe qual foi a escolha de Jasão. Ele escolheu a fé em vez da segurança. E como era de se esperar, o preço dessa fé não demorou nada para chegar. A decisão dele o jogou direto na fogueira, testando sua convicção até o limite. Foi exatamente o que aconteceu. Uma multidão furiosa foi para cima, arrastou Jasão e outros irmãos na fé perante as autoridades. Aquele ato de hospitalidade, de amor, foi visto como um ato de rebelião. Para aquela gente, ele não era alguém ajudando, ele era um cúmplice. Ao abrir a porta, ele virou um alvo, simples assim. E não foi só perseguição verbal, não. A fé de Jasão custou caro, e muito provavelmente, ele teve que pagar uma verdadeira fortuna por sua fé. Basicamente, ele foi forçado a pagar o que a gente hoje chamaria de fiança, uma garantia em dinheiro para conseguir a liberdade. A lealdade dele não era só uma ideia bonita na cabeça, ela custou caro no bolso. E a Bíblia registra isso claramente. Atos capítulo 17, versículo 9 diz: "E tendo recebido a fiança de Jasão e dos outros, os soltaram." Tá vendo? A liberdade foi comprada. Para o Jasão, a fé não era de graça, custou caro. Mas o valor da fidelidade dele, isso não tinha preço. E essa história toda faz a gente pensar. E hoje?
que sacrifícios a nossa fé exige de nós. Talvez não seja uma multidão na nossa porta, mas a essência do discipulado continua a mesma. Já houve um momento em que a sua fé te custou alguma coisa? Pensa um pouco nisso. E se sentir no coração, compartilhe a sua experiência com a gente, com a comunidade do Oásis da Palavra. A sua história pode ser exatamente o encorajamento que outra pessoa precisa ouvir. Mas, se você acha que a história do Jazão termina com ele pagando a fiança e voltando para casa quietinho no canto dele, achou errado. Aquele ato de coragem não foi o fim. Na verdade, foi só o começo de um legado incrível de fidelidade. Olha só essa jornada de fé. Começa lá em Atos 17, quando ele acolhe Paulo e Silas e enfrenta a perseguição. Anos depois, lá em Romanos 16, Paulo menciona de novo como um cooperador respeitado do Evangelho. A tradição cristã vai ainda mais longe. Diz que ele se tornou bispo de Tarso e missionário. E hoje ele é honrado como santo na Igreja Ortodoxa. Ou seja, ele não foi um herói de um dia só, foi um servo fiel por toda a vida. E tem um detalhe que eu acho simplesmente incrível: o nome dele. Jazão, que vem do grego ieison, significa curador. Que simbólico, não é mesmo? Ao acolher a palavra de Deus que traz salvação e cura, ele foi na prática um instrumento de cura para a sua comunidade. Tá, mas e a gente? O que essa história de quase 2000 anos atrás tem a ver com a nossa vida hoje, no século 21? Como a gente pode encontrar e despertar esse Jazão que existe dentro de cada um de nós? As lições que Jazão nos deixa são muito práticas. A coragem dele, a gente pode aplicar hoje ao falar a verdade, mesmo quando é mais fácil ficar quieto. A hospitalidade, abrindo não só a nossa casa, mas o nosso coração para os outros. A lealdade, ficando do lado dos nossos irmãos e irmãs na fé, nos momentos bons e ruins. E a cooperação, apoiando a missão da igreja com nosso tempo, nosso talento, de formas bem práticas. E agora, para a gente ir finalizando, eu queria convidar você para um momento especial de oração. Depois de refletir sobre essa história tão forte de Jazão, vamos juntos pedir a Deus que Ele nos dê esse mesmo espírito de coragem e de serviço. Você pode orar aí onde você está, em voz alta ou só no seu coração. Vamos falar com o Pai? Senhor e Pai, nos dê o espírito acolhedor de Jazão, um homem que teve a coragem de correr todos os riscos da época para colaborar com a pregação do Evangelho. Nos ajude a ter esse ato de fé e coragem também nos dias de hoje. Que possamos ser colaboradores de Sua palavra. Abençoe essa pessoa que assiste este vídeo, abençoe todas as áreas da vida dela e que Sua graça seja despejada em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te deixar um chamado final à ação. São 3 coisinhas simples. Primeiro, escolha uma virtude do Jazão e pense em como praticá-la essa semana. Segundo, compartilhe essa reflexão com alguém que você sabe que está precisando de um encorajamento. E terceiro, se você ainda não faz parte, se inscreva aqui no Oásis da Palavra para receber mais mensagens de fé como esta. E por fim, mais importante do que tudo, nunca, jamais se esqueça desta verdade que é o centro de tudo. Jesus te ama. Simples assim. Que essa verdade seja a força e a âncora da sua vida. Fiquem com Deus.